Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Feminismo, movimento articulado na Europa no século XIX com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades destes. Asiático, relativo ou pertencente à Ásia, asiânico, ásio. Você acabou de escutar as definições para as palavras feminismo asiático, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos para mais um episódio de uma série especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir nossa enciclopédia na letra F e falar sobre feminismo asiático. Lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveita e procura a hashtag O Podcast é Delas 2021 nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. O início da imigração asiática ao Brasil acontece no século XIX, ainda no período colonial. Nessa época, a escravidão ainda não havia sido abolida, fazendo com que tais movimentos migratórios tenham relação direta com a implementação do sistema de trabalho livre. Com isso, a hierarquia racial da época, que colocava o branco no topo das relações sociais e os negros como inferiores, criou para os indivíduos asiáticos um lugar ambivalente, ou seja, vistos como prejudiciais ou assimiláveis dependendo do contexto social. Em 1940, o IBGE incluiu em sua categoria de raça a cor amarela, a qual se refere aos indivíduos de origem ou ascendência leste asiática. As redes sociais tiveram um importante papel na intensificação do debate sobre recortes de raça e a necessidade da inclusão das características interseccionais nos grupos de militância feminista. Por conta disso, em 2016, o primeiro grupo de Facebook foi criado a fim de promover um espaço de troca de experiências entre mulheres asiático-brasileiras, marcando assim o início do feminismo asiático no Brasil. Este movimento reconhece a luta anti-imperialista e antipatriarcal como forma de dar voz às mulheres de ascendência do leste, sudeste, sul asiático e oriente médio. Algumas das pautas do feminismo asiático são a solidariedade antirracista, a luta contra a objetificação, fetichização e estrangeirismo das mulheres de pele amarela e marrom. Na atual crise mundial, vemos que tais ideias racistas e xenófobas tomam cada vez mais força, principalmente quando o presidente de uma das maiores potências do mundo, ex-presidente de uma das maiores potências do mundo, se refere ao coronavírus como vírus chinês. Hoje, uma pessoa que é referência do feminismo asiático no Brasil topou participar desse episódio. Rica, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre feminismo asiático. Oi, queridas, é um prazer estar com vocês neste dia de hoje, não apenas propondo conjuntamente discussões necessárias, mas especialmente propondo espaços de reflexão política e resistência feminista, em tempos de caos sanitário, fake news, enfim, desgoverno, né? Então, espero principalmente que vocês e todos que estiverem ouvindo estejam bem na medida do possível, diante de tudo que nós estamos vivendo. É um prazer conhecer vocês. Meu nome é Caroline Ricali, eu sou artista transdisciplinar, ativista e pesquisadora no Núcleo de Estudo sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS USP. Então, nesse contínuo objetivo de tornar constante, o exercício de como arte e cultura nunca estão desassociadas das práticas políticas, eu desejo constituir uma caminhada constantemente interdisciplinar entre instituições artísticas, espaços educacionais e o próprio movimento social. E por último, mas não menos importante, porque eu acredito que esse é o ensejo, da nossa convergência nesse dia de hoje, em 2016 eu fundei a primeira coletiva feminista na luta por equidade de gênero e em prol de narrativas asiáticas brasileiras, a plataforma Lotus, que eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso ao longo da conversa.
Rica, eu tô tão feliz de ter você aqui, porque eu e a Teca, a gente queria fazer esse episódio sobre feminismo asiático e a gente achou seu nome, né, na internet. E aí a gente foi pesquisando e tudo, parece que tudo que é criado nesse Brasilzão tem o nome Rica Lee. Aí eu fico, gente, que honra que é ter essa mulher conversando com a gente. Eu fico muito feliz. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a plataforma Lotus, como surgiu, o que é, o que vocês propõem com a plataforma Lotus. Acho que primeiro eu agradeço, enfim, esse carinho e essa reciprocidade, né? Eu acho que fico muito feliz pelo espaço seguro e ao mesmo tempo responsável que a gente pode estar aqui construindo juntos e que também, enfim, um presente poder ouvir esse seu relato, né, sobre eu poder constituir como parte das referências, né, sobre esses estudos asiáticos no Brasil, mas eu acho que com certeza não sou a única pessoa, e inclusive no final acho que esse vai ser interessante de poder compartilhar outras referências que inclusive constituem, né, o meu próprio caminho, não apenas na pesquisa, mas também no ativismo e como pessoa, né, politizada, enfim, no Brasil. Mas respondendo na sua pergunta, a Lotus ela é uma coletiva feminista composta, né, por pessoas asiáticas brasileiras que lutam por equidade de gênero nesse movimento feminista pensando Brasil, né? Então, propor a Lotus partiu da necessidade de principalmente alargar os debates quanto gênero nesse território, né? Incluindo as pautas de mulheres asiático-brasileiras dentro de uma agenda feminista. Então, a gente organiza ações educativas e informativas no objetivo de promover tanto mobilização social em espaços diversos, como reconhecimento e pertencimento como pessoas asiático-brasileiras, além de engajamento e responsabilidade coletiva nesse encontro, nessa construção como comunidade, né? Então, transformação social e política, elas acabam sendo como parte desse processo na produção de espaços feministas seguros. Eu acredito que isso é algo que nós, como feministas, estamos sempre procurando, né? Como que a gente pode, além de promover uma mobilização, constituir espaços de coletividade em que também estejamos seguras para aprender, para discutir, né? Enfim, para fazer essa reflexão conjuntamente, porque mesmo para as pessoas asiático-brasileiras, muitos dos termos e dos contextos, né, eles são não diria novos, porque pessoas racializadas e de identidades dissidentes, elas não surgiram, né, assim, brotaram da terra, que eu gosto, enfim, de ser irônica, né, nesse sentido, mas é que essa coisa de novos imaginários, não, imaginários que foram até então silenciados, né, invisibilizados, e que agora estão vindo à tona, e principalmente nos seus locais, né, de saberes situados, nesses locais, né, de fala, como foi tão bem, né, pluralizado como um termo e um conceito pela pensadora e professora Djamila Ribeiro. Então, acho que existe uma importância da constituição desses espaços e, para mim, eu me coloco num lugar de muita humildade em acolher a dúvida e entendendo que muitas vezes processos de não saber ou mesmo de ignorância são comuns e parte, né, da vontade de politização que nós temos, inclusive, como indivíduos e cidadãos, sabendo muita diferenciação disso do próprio discurso de ódio, mas é evidente, assim, a diferença, né, daquelas pessoas que estão dispostas a escutar, a ouvir, até no final, às vezes, concordar em discordar, mas eu acho que esse caminho de comunicação e diálogo ele é muito importante para a construção de qualquer, aí sim, novo imaginário que nós temos, né, para as nossas sociedades. Então, junto a Lotus, né, a coletiva feminista Lotus, junto à vocalização pelos direitos, né, das mulheres, prevê também pautas fundamentais, como a solidariedade antirracista, o direito à memória e ancestralidade em bases decoloniais, a quebra na tradição do silêncio em culturas asiáticas, que muitas vezes acaba sendo mantenedor, né, de uma omissão, principalmente de condições até de violência doméstica, violências verbais e emocionais, acabando impedindo assim a denúncia e promovendo, né, a impunidade, intensificando no final, danos psicológicos, morais e físicos, né, que essas mulheres e pessoas possam vir a estar sendo vítimas dessas condições, a luta contra a fetização, objetificação e hipersexualização em busca pela proteção de vulneráveis e vítimas de violência, a autovalorização, a consciência racial e a positivação de corpos, né, na busca por uma autoestima também decolonial, né, e contra-hegemônica.
sem contar a inclusão social de refugiadas, migrantes e imigrantes como cidadãs, e sempre uma luta anti-LGBTfobia. Fato é que a Coletiva Lotus, como muito, né, das principais coletividades de feministas, né, asiáticas brasileiras, nesse período de 2015, 2016, foi muito, né, um resultado, eu acredito, como também, né, pesquisadora, que eu tenho visto em minhas análises, né, que é isso, 2015 foi um ano essencial na historicidade dos feminismos contemporâneos do Brasil, né, pensando que foi um marco quando mulheres racializadas, jovens secundaristas, agricultoras, sindicalistas, LGBTQIAP+, e feministas em vertentes diversas, elas se tornaram protagonistas, né, de protesto contra a violência de raça e gênero, contra a desigualdade salarial, a ausência de mandatos femininos na política e o direito ao território e ao bem viver, né? E nesse momento, como foi muito bem dito na introdução, né, foi essencial o uso das mídias sociais como arenas de promoção, né, desse engajamento de discussões sobre gênero. E no final foi, né, um campo que possibilitou a mobilização em amplo território nacional no apogeu dessa nova primavera feminista, né? E o desdobramento desse período, o que trouxe muito à tona para, inclusive, feministas e narrativas que até então não estiveram se vendo, né, nessa mobilização feminista, é de como o feminismo até então ele esteve pouco articulado no plural e através da diferença. E assim, como parte, né, desses movimentos que visavam disputar a categoria mulher, mas não apenas isso, mas entender o seu lugar dentro de um movimento feminista, per se, né, esses grupos constituídos por pessoas asiáticas brasileiras, elas foram vanguardas, né, para a formação da vertente feminismo asiático no Brasil. Quando nós tecíamos, né, nesse período, uma vocalização feminista pensando as intersecções de raça, gênero e etnia, mas também em articulação com as questões de território e nação. Né? Eu coloco assim nesse espaço temporal como se estivesse no lugar do passado, porque eu acho que, como tudo que está presente, né, na contemporaneidade, a gente passa por muitas transformações. Então, eu acho que hoje as jovens feministas de ascendência asiática, elas bebem, né, claro, acho que muito do que pôde ser constituído, né, nesses períodos de 2015 e 2016, mas também elas já conseguem se mobilizar numa outra praxis, e isso que eu também vejo como interessante, né, assim, que esses novos arquivamentos, eles precisam ser feitos de um jeito muito aproximado, tanto para que a timeline ela não funcione como um aterrador, né, de futuros possíveis, porque tudo se torna tão dinâmico, né, e assim, tão aterrado pelo scroll. Então, como que a gente pode olhar, né, para esses tempos aproximados, porque de 2015 para agora são 5 anos, é muito pouco pensando uma história, principalmente se for comparar com a história hegemônica, mas talvez, exatamente por algumas movimentações se darem espaços dinâmicos como a internet, o olhar que a gente precisa ter é desse lugar aproximado, né? Então, para mim é muito interessante ver, assim, da onde que a gente começou e da onde que a gente estava aqui e da onde que a gente chegou, né? Estamos aqui hoje, mas também não apagando pesquisadoras e outras mulheres e ativistas de ascendência asiática que estiveram lutando, enfim, no período da ditadura, constituindo pesquisas sobre gêneros na academia, assim, eu acredito que apesar de até podermos ser as primeiras contemporaneamente a constituir, né, uma luta feminista asiática, mas eu acho que também é preciso ter certa humildade em relação à história e o quanto outras mulheres puderam também ter sido vanguardas nas suas épocas e não puderam ter o mesmo privilégio, né, de terem sido arquivadas. Então eu acho que essa generosidade com a história, ela é também uma generosidade para o nosso próprio futuro, né, e para pessoas que ainda estão aí por vir e que podem ser profundamente transformadoras. Rica, eu queria entender um pouco sobre quem são as pessoas que constituem o feminismo asiático? São só mulheres japonesas? Eu acho que no Brasil a gente teve um histórico de imigração japonês muito forte. Então é muito fácil a gente falar assim, feminismo asiático e já fazer essa conexão direta no Brasil com as mulheres japonesas. Mas eu sei que existe uma amplitude gigante, né, de mulheres que fazem parte desse movimento e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso.
Claro, não, eu acho que é muito pertinente a gente partir, né, desse primordial, tanto que eu sempre começo, né, mas pessoas asiáticas, quem são? Onde vivem? Porque eu acho que a gente inclusive tem, né, e é muito bonito estar num dicionário feminista, porque eu acho que a gente tem uma falta mesmo de referencial, às vezes em categorias, mas em palavras, né, para constituir até essa riqueza de uma população brasileira que é constituída de uma história híbrida, né, que provém de, enfim, também processos de muita violência e do projeto colonial, e também desses históricos, né, de diversas migrações. Então, eu acho que a gente ir articulando, né, esses nomes e essa amplitude do nosso próprio dicionário, né, sobre população brasileira, sobre raças, né, e etnias, é uma riqueza que eu sinto que a gente pode levar para o nosso próprio cotidiano, né, sendo brasileiros, sendo cidadãos, né, nesse território. Então, primeiro, acho que é necessária a visão, né, partindo do princípio de que o território geográfico asiático, ele é gigantesco, né, e com isso abrange diversos países, consequentemente também diferentes raças, etnias e culturas. Então, é factível também como essa homogeneização, então o fato, né, de tipo colocar todas as etnias asiáticas como semelhantes ou como iguais, eu estou fazendo aqui várias aspas, né, com os dedos, isso é uma construção com antecedentes na história colonial, né? Quando a simplificação de corpos e identidades opera sendo um instrumento para assimilação de um povo ou indivíduo, né? Então você acaba perdendo o seu sentido de subjetividade, de individualidade e sendo, né, enfim, coloque aqui, né, essa definição, no sentido que nem por as mulheres, mas assim, quem são essas mulheres, né? Da onde que vem todas essas mulheres? Algumas delas são racializadas, algumas delas são LGBTs, algumas delas passam por alguma questão de deficiência. Então, assim, eu acho que essas amplas categorias, elas são, né, importantes para nós no sentido da gente se encontrar, né, nessa teia, inclusive de opressões, mas também de intersecções, né, que a gente está como cidadãos e indivíduos, até que a gente conseguir até numa força coletiva ter maior força, né, e amplitude para constituir transformações sociais, mas sempre também se perguntando, né, o que para além disso se encontra. Pensando gênero, eu amo Nelê Maria Lugones, e quando ela fala que gênero é uma categoria civilizatória, né? Então, para além de humano e não humano, dentro da história colonial, foi dividido quem é o homem e quem é a mulher. Então, como que essa essencialização ela pode também ser desafiada, né? E como é que a gente pode ir para além desses binarismos e de novos encaixotamentos, né, das nossas identidades? Eu acho que o momento que a gente está agora é sobre a gente se localizar dentro, né, dessas construções e entender como que a gente pode criar movimentações de resistência, resiliência e autonomia dentro, né, desses espaços, mas também não se entendendo apenas dentro disso, né? E acho que nesse lugar o asiático, ele oferece, né, até uma certa ambiguidade, né, pensando que o uso do termo asiático, ele é uma definição étnica, né, e com isso é uma definição étnica para qualquer pessoa que seja nacional ou tenha ascendência, né, de algum desses países, inclusive de onde vocês trouxeram os eixos na introdução, né, pensando leste asiático, sudeste asiático, sul asiático, Oriente Médio, então, esse termo não se refere exclusivamente a vivências de raça amarela, como no caso, né, também foi citado por vocês, né, dessa grande migração japonesa, então desses descendentes de japoneses, chineses e coreanos, e assim a leitura, né, racial dessas pessoas é da raça amarela, mas também são asiáticos e constituem essa vocalização as pessoas marrons, então pessoas que têm ascendência, né, do sul asiático e do Oriente Médio, tais como indianos, libaneses, iranianos, né, então fato é, né, narrativas atravessadas pelo processo de diáspora, revela como ancestralidade e nacionalidade, elas vão estar sempre articuladas. Mas raça, ela não é uma categoria fixa quando essa depende e é um resultado das relações raciais específicas
de cada sociedade. Então, ser amarelo no Brasil é uma coisa, ser amarelo nos Estados Unidos é outra, ser amarelo no território asiático também é outra, né? Então, acho que isso também enriquece o nosso referencial sobre raça, né? De novo, né? No Brasil, mas também para olhar esses indivíduos sem essencializar a maneira que eles vivenciam, porque é muito diferente, né? Um asiático americano de um asiático brasileiro, né? Tanto pela constituição, né, da sua noção de indivíduo e autodeterminação, quanto, né, enfim, você ser do sul global e você ser do norte global, né? Isso causa muitas interferências no processo de história e também no processo de migração. Então, pensando, né, que no Brasil, no momento que os modelos para a constituição desses estudos das relações raciais eram profundamente racistas, baseados em determinismo racial, em evolucionismo, né, que foi nesse período do século XIX, início do século XX, foi também nesse período que os primeiros imigrantes chineses, eles foram vistos, né, por essa elite brasileira, tanto como elementos de importação, de novas aspas, e também como novos escravizados, também novas aspas, né? Só que nesse caso, né, de uma forma antagônica, o imigrante japonês, dentre outros que também passaram por um processo de migração nesse período, ele foi embranquecido e enquadrado no lugar de uma esperança, né, para as elites brasileiras, como parte do branqueamento da nação que estava sendo, né, o projeto político vigente naquele momento. Só que o que essas elites foram vendo com o tempo é que essa raça amarela, ela era insolúvel, né? De novo, assim, utilizando os termos que se tem nessas pesquisas para a gente exatamente ver, né, o quanto que, assim, é um projeto de discriminação racial também, né, desses indivíduos. Então, como eles, na verdade, essa raça é insolúvel, ou seja, ainda produzia, né, uma população miscigenada, uma população birracial, então eles eram degenerados. Esses são todos termos, né, que foram constituídos nesse início da história das relações raciais no Brasil, né? E esse cenário eu trago, né, não só como, eu acho que assim, para além enfim, eu também acho que a gente tem que questionar, né, como que o movimento social ele pode ser cada vez mais livre, né, no sentido de não ser classista em relação, às vezes, produzir ambientes muito academicistas. Eu acho que isso é continuamente, né, um exercício para todos nós. Ao mesmo tempo, como que a gente pode criar esses diálogos complexos no sentido que a gente precisa relatar a história? E precisa também relatar esses termos, porque no final eles revelam, para mim, assim, a minha paixão pela palavra e pelo dicionário também nesse caso, então, de novo, né, é muito interessante estar aqui, é como essa riqueza de palavras traz para a gente também uma sensação de que, para mim, como feminista, né, ter a noção dessas palavras, dessa história, desses referenciais, me produziram o entendimento de que, assim, eu não estava louca, sabe? Que essa dor e que essa vivência, ela não era uma coisa minha, e eu acho que isso é muito colocado, né, nesses movimentos que são nomeados a identitaristas, quando, no final, não, é uma coisa muito sistêmica. Essa vivência, ela não é só sistêmica, ela é histórica, né? Então eu acho importante a gente ter noção, enfim, desse prólogo curto, mas que eu entendo, né, que é complexo a gente voltar tantos anos no tempo. E como que isso está conectado com 2021? Mas, gente, tá, porque isso, né, são movimentos assim intrínsecos à nossa produção, né, de sociedade. E esse cenário ele evidencia, né, como o imaginário social sobre esses indivíduos eles constituem as nossas trajetórias até os dias atuais, né? Então, o descendente japonês como minoria modelo, aquela pessoa, né, que é vista através de uma discriminação de estereótipo, né, da vaga da faculdade, ou mesmo, né, um indivíduo chinês, que acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, sendo colocado no estereótipo de nojo e exotismo como parte, inclusive, de políticas neoimperialistas que visam o avanço econômico, né? Então, assim, isso é muito mais presente do que a gente às vezes deseja ou imagina, né, que seja.
Então, eu acho que também é importante falar, né, como em relação aos povos árabes, a principal causa, né, dessas imigrações ao Brasil foram até como fugas, né, do domínio muçulmano no Império Otomano, fazendo com que esse fluxo migratório ele ocorresse também, né, em detrimento assim, de mudanças econômicas, políticas, religiosas. Então, mas por muitos anos, a limitação da entrada, né, de estrangeiros no Brasil autorizava somente pessoas de religião cristã, o que acabou criando uma assimilação forçada de alguns grupos étnicos. Então, apesar, né, desses grupos marrons eles terem entrado até num outro lugar, né, no espaço de comerciantes e como mascates, eles também sofreram, né, uma assimilação que foi atravessada por diversos desafios, né, e também violências. Mas no final, ambos, mas acho que principalmente amarelos, né, nesse lugar da minoria modelo, eu sinto que, como dizem, né, autores importantes das pesquisas de relações raciais no Brasil contemporâneas, amarelos, né, tensionam a lógica das relações raciais, considerando que classe é o modo no qual raça é vivido no Brasil. Né? Isso é uma pesquisa da professora Laura Boltinho. Ou seja, né, esse status de um prestígio econômico que pode ser vivenciado, né, por esses grupos amarelos, ele acaba funcionando no nosso país como um sistema de branqueamento, né, tanto para a leitura desses indivíduos em sociedade, quanto para a forma que até mesmo eles se compreendem. Né? Então, muitas das primeiras pessoas que vieram a convergir com a Lotus, né, a coletiva feminista, foram muito assim também nesse lugar de eu pensava que eu era branca. E que daí também parte dos nossos processos de ativismo feminista é encontrar a nossa racialização, né, a nossa autodeterminação racial, mas não como se a vivência de raça não tivesse sido presente, né? Sempre foi. Nunca, na verdade, tivemos, né, a chance de ser branca. Mas é óbvio que as questões de prestígio econômico e também de passabilidade numa sociedade colorista acaba criando, né, facilidades, né, principalmente num país que a desigualdade social ela é fundante, né, para criar lugares de violência, né, em sociedade. E daí acho que um termo que eu acabei repetindo muito, e eu acho importante, né, situar, é esse lugar da minoria modelo, que às vezes nem todo mundo conhece, né, mas foi um termo cunhado em políticas norte-americanas após a Segunda Guerra Mundial, né, para representar amarelos como um grupo minoritário ideal, aspas de novo, em função da sua ascensão social. Então, só que inerente a esse mecanismo de falsa simetria, porque óbvio, né, que existia um contexto de discriminação racial, essa falsa simetria ela atuava com uma manutenção das opressões vividas pelas populações negras, indígenas e latinas nos Estados Unidos. E no Brasil isso também foi importado, mas junto de uma idealização de meritocracia. Né? Então, é fato como a positivação, né, de estereótipo, então quando às vezes o amarelo é colocado como enfim, o que vai, né, conseguir uma boa vaga na universidade. Acho que existe, né, esse lugar assim de tipo uma positivação que não colabora, né, com a humanização desses indivíduos, mas que de certa forma ela é uma discriminação, né, a partir da positivação. Mas isso ainda é problemático quando esse processo ele está enraizado em processos de aprofundamento da desigualdade social. Né? Então, no momento que existe uma minoria ideal, existem outras minorias que não são. E isso faz com que, né, o próprio sistema hegemônico crie um abismo mais profundo, né, dos amarelos e dos asiáticos com outros grupos raciais, porque no final acaba criando até um certo lugar de antagonismo. Tudo para dar uma manutenção à desigualdade social nesse sistema capitalista. Né? Então, é fato como essa passabilidade, né, promovida pelo privilégio de classe e pelo colorismo, ela é real e ela precisa ser considerada e criticada, mas ao mesmo tempo não de uma forma dada, porque no final isso acaba fomentando a participação asiática no racismo estrutural e na antinegritude. Então também parte da constituição, né, das nossas movimentações é sempre baseada assim, num lugar fundante de solidariedade antirracista, porque não tem sentido a gente constituir as nossas próprias narrativas, não se localizando dentro de um território brasileiro, que é um país com maioria de população negra e terra pertencentes aos povos originários,
Então, quando eu falo, né, assim, raça não é uma coisa monolítica, porque depende das relações raciais, é isso. Como que os amarelos, então, se encontram, né, nesse país de maioria negra e que a terra é dos povos originários? Então, só num lugar de solidariedade antirracista, né, e que também possa ser, né, num apoio a uma luta que também seja anticapitalista e que também seja anti-imperialista e decolonial, porque é sobre nós também estarmos atuando como coletividade, com uma coletividade que está disposta a constituir não apenas, né, um próprio lugar de identidade ou de autonomia, mas como a gente pode se entender sendo cidadão brasileiro e estar, né, em solidariedade a essas outras comunidades que também se encontram, né, nesse território. Eu acho que isso é importante de colocar. Não sei que foi uma resposta um pouco mais longa em relação à pergunta, que era muito direta, mas, de novo, eu sinto que os contextos em relação, né, às vivências asiáticas, elas são um pouco complexas. Eu acho que eu peço também, né, o carinho das pessoas que estão ouvindo, para, enfim, talvez seja um episódio para se voltar algum outro dia, ouvir de novo, e no final também vou me colocar à disposição para tirar outras dúvidas. Mas eu acho que é muito complexo, exatamente porque nós somos produzidos através desse mito da democracia racial, né? Então, é muito louco como, apesar de raça ser algo que constantemente nós nos deparamos, né, sendo brasileiros, né, um contexto, uma discussão, enfim, uma questão, né, colocada desde muito cedo para nós, como brasileiros, mas que pouco a gente se questiona e elabora. Tá bom, mas, né, o que isso quer dizer? Qual que foi a nossa história? Da onde que isso foi produzido? Eu acho que a gente vai precisar de tempo, paciência e empatia para poder aprender, né, assim, a vivência de muitas outras narrativas, que nem eu tenho cada vez mais quisto ouvir, entender a vivência, né, de mulheres indígenas e de novo, né, como que essa escuta ativa, ela pode ser uma forma de manutenção da solidariedade, né? Porque às vezes é sobre a gente estar junto, né? E é sobre, na maioria das vezes, né, sobre estarmos juntos e em colaboração, em solidariedade, mas permitindo que cada narrativa, né, tenha o seu espaço de produção de luta, de existência e de existência. Ai, muito, muito inspiradora, muito importante a sua fala, Rica. Nossa, sim, tem que voltar várias vezes, escutar várias vezes, porque são muitas coisas que a gente precisa absorver e muito importantes também. Uma das coisas que a gente queria perguntar para você é com relação ao feminismo asiático. A gente falou um pouco das pautas, né, do feminismo asiático, você também trouxe algumas questões, mas se você pudesse esclarecer para a gente quais são as opressões que a mulher asiática sofre, né, na nossa sociedade, para a gente poder explicar para quem está ouvindo mesmo, né, como que funciona, né, essa dinâmica. Então, eu acho que são diversas pautas, né, como algumas das que eu pude colocar, né, em relação a como que a Lotus se mobiliza e quais que são, né, as frentes que a gente compõe, mas eu acho que tem um lugar que as pessoas ainda têm muita dúvida e que eu acho importante, né, ser colocado, porque é um termo que aparece também muitas vezes, né, quando a gente começa a discutir o feminismo asiático. Então, eu acho que pode ser muito produtivo a gente destacar, né, às vezes, uma questão para conseguir destrinchar bem enfim, aí também ser um ponto de partida, né? Talvez para que as pessoas elas possam se interessar e ir atrás, né, desses outros contextos, porque são inúmeros, mas eu acho importante a gente tratar a questão da fetichização, pensando, né, que dentro das histórias, né, assim, pensando Primeira Guerra, que é um arquivamento, né, um pouco mais aproximado e que a gente consegue ter um pouco mais de noção sobre o lugar das mulheres, né, nessas histórias. Então, é visível, assim, a gente contabilizar mais de 100 anos no qual as mulheres asiáticas elas estiveram, né, associadas à servidão sexual, pensando que
a opressão, né, desses corpos dentro da guerra era uma forma também de assimilação e desmobilização dos povos, né, e das etnias que estavam então sendo dominadas, né, por um projeto imperialista. E como isso acabou gerando uma consequência dentro de um imaginário hegemônico de que essas mulheres eram sempre profundamente dóceis e submissas, sendo que desde o século XIX, período no qual, inclusive, houve, né, um aumento de transações comerciais entre a Europa e a Ásia, e com isso também, né, como resultado, teve a produção do orientalismo, que é um movimento estético e poético que influenciou, né, toda a produção cultural, artística e literária da época, que no caso, nesse momento, foi nomeado como uma vertente, né, de um movimento estético. Só que mais tarde veio a também se tornar um termo de crítica, né, e de vontade de responsabilização no livro do autor Eduard Said, que eu acho que é um livro muito importante para a gente entender, né, até essas diferenças de Ocidente e Oriente, né, como você ter essa nomeação de oriental é uma definição profundamente colonizatória, né? Quando você divide, né, o mundo nesse lugar binário, e normalmente os orientais, né, que não apenas se encontram, né, nesse eixo Ásia, mas também África, são esses indivíduos lidos, né, pelos ocidentais como menos desenvolvidos, menos capazes, de culturas estranhas, né? Então é muito importante a gente ter essa noção de como o termo, né, Ocidente e Oriente foi produzido dentro de um movimento colonizatório. E por isso que Eduard Said também fez muito dessa crítica. Então, pensar, né, nesse orientalismo e pensar em como houve a representação, né, dessas mulheres asiáticas e como isso se procedeu até de tempos atuais, como uma política de repetição, né, dessa história colonial reiterada de forma cotidiana, né, onde, tanto nos vocabulários e costumes, mas também, principalmente, nesses espaços que a gente... Acho que hoje nós estamos com um maior senso crítico, mas que por muito tempo, né, foram colocados num lugar de inocentes e talvez não tão perigosos, né, que seria essa produção de imaginário através de livros, filmes e da própria cultura pop, né? Eu acho muito interessante a gente analisar a cultura pop, porque no final ela é um mainstream, né, do inconsciente coletivo, sobre a forma que a gente lida, né, com o mundo à nossa volta. E eu acho que óbvio, né, porque existem mais pessoas racializadas em filmes que a gente tem uma sociedade mais inclusiva, mas eu acho que também a maior parte de pessoas agora racializadas, ou mesmo, enfim, muitas séries jovens com relacionamentos LGBTs, vem de uma demanda, né, de público. Então, eu acho que no final acaba sendo um espelho, muito ainda dentro de um contexto liberal, né, de demanda e produção, mas que, enfim, a gente estando dentro desse sistema é um objeto de análise muito importante. E daí, qual que é, né, o cerne, assim, dos livros e filmes enfim, no movimento de muitos e muitos tempos, né? A construção do amor, mas a construção do quê? Do amor romântico. Quando afeto e desejo também constituem relações de poder. Então a gente vem, né, desse lugar de 100 anos de uma história de mulheres asiáticas associadas na servidão, a esse lugar, né, do orientalismo como a produção de imaginário exótico e lascivo, né, dessas mulheres asiáticas, ainda como objetos de decoração, objetos de consumo, e contemporaneamente você tem em 2019 no relatório da Pornhub, que é uma das maiores plataformas online e também gratuitas, né, de pornografia, eles soltam todo ano um relatório que chama o Pornhub, nesse caso, né, 2019, Year in Review, e revelou-se como as palavras-chave japonesa, coreana e asiática foram as mais procuradas por usuários, né, nesse site, enfim, que é um líder mundial de pornografia gratuita. Mas essa mesma plataforma, em outros relatórios, evidenciam que desde 2016, essas categorias já configuravam, né, principais posições de ranqueamento. E a controvérsia, na verdade, ela acaba se estabelecendo na maneira no qual essas mulheres asiáticas são representadas, né, em produções mainstream,
quando o enredo muitas vezes envolve essas performances ainda de submissão e de dominação e de, enfim, né, como se fosse um lugar de subserviência sexual, né, resultando na produção de imaginário que, querendo ou não, abre vias para a violência de gênero, quando os espaços seguros para a educação sexual nas nossas sociedades ainda são escassos, né, ou constantemente desmobilizados. Então, quando você só tem a pornografia mainstream voltada, né, para um público estritamente masculino, cisgênero e heteronormativo, acabam sendo reforçadas as relações de poder, né, com a normatização, muitas vezes, de relações agressivas e não consensuais, especificamente na objetificação de pessoas por sua raça ou etnia, né? Ao mesmo tempo, acho que é muito importante, assim, fazer essa crítica de uma forma responsável, quando a problemática ela não tange apenas uma dimensão crítica à indústria pornográfica, mas, enfim, para a sua repercussão sistêmica, né, histórica no imaginário coletivo, que acaba sendo muito ainda sexista e racista, e isso é um território seminal para a própria produção de desejo e afeto, né, de muitos indivíduos. Então, o que é importante também pensar é como essa análise ela tem que sempre prever uma leitura não discriminatória ou mesmo intolerante com trabalhadores do sexo ou mesmo profissionais na indústria pornográfica, né? Quando existem hoje novos formatos e novas propostas para o cinema adulto independente que tem sido, né, transformado através de perspectivas feministas e LGBTQIAP+. Então, eu acho que, assim, não é só sobre uma crítica, né, à indústria pornográfica, mas como esse mercado, ele tem um cenário que é sistêmico e que a gente pode levar ele para a nossa sociedade, para os nossos afetos, para as nossas relações, para as pessoas próximas e muitas vezes entender como que elas constituem, né, os desejos. E nesse lugar, a gente tem esse termo que infelizmente ainda é mobilizado muito em inglês, porque também a tradução é um pouco ruim, mas que é o yellow fever, né? A tradução seria tipo febre amarela, mas acredito que aqui esse lugar da febre amarela tem, né, inclusive um lugar mais importante em relação à crise sanitária também. Então a gente ainda tem, né, utilizado esse termo em inglês que é o yellow fever, mas é um termo comumente abordado, por exemplo, dentro do feminismo asiático, até, na verdade, por muitas mulheres asiáticas, né, que isso se refere à fetização e essa fixação afetiva sexual por pessoas amarelas. Né? No caso, existe esse conceito, né, para pessoas amarelas, mas também existe um lugar muito semelhante para mulheres marrons, né? Também ainda sobre esse lugar do exótico, enfim, até mesmo como é preciso quando a gente hoje vive, né, num país com uma pluralidade etnocultural muito efervescente, mas assim, eu não estou apropriando culturalmente, né, às vezes uma cultura indiana, em certas práticas que pode existir, né, de pensar o yoga, não óbvio, né, eu acho que é sobre, né, praticar yoga, mas como que a gente pode não invisibilizar que isso vem, né, de uma cultura específica? Eu acho que os limites, eles são muito delicados, né? Eu acho que é um exercício que a gente tem que se colocar cotidianamente. O que eu tô falando, será que é racista? O que eu tô fazendo, será que é uma apropriação? Não é um lugar exatamente confortável, com certeza, mas eu acho que é mais simples, sabe? Eu acho que é uma reflexão e pode ser feito muito através de um respeito, né? E do afeto, e inclusive da possibilidade de se errar, né? E tá tudo bem, errar e aprender. As pessoas querem, às vezes, ser, né, intangíveis no sentido de não querem nem tentar, porque já sabem que vão errar. Mas eu acho que a gente vai errar muito, né? Então, acho que é sobre a gente se colocar tanto no espaço de aprendizado, quanto no espaço de ensino, né, continuamente. Rica, eu sinto que a gente tem tanto para falar, sabe? Eu acho que o que a gente tá trazendo aqui tem tanta camada que eu acho que a gente tem que fazer uma série Feminismo Asiático 1, 2, 3, 4, 5 e continuar, porque é muita coisa. Até antes da gente começar a gravar, antes de você entrar na sala, eu e a Teca estávamos conversando sobre, por eu ter estudado um pouco sobre a cultura indiana nesse meu trabalho anterior, eu já trouxe aqui algumas coisas.
em relação a isso, eu acho que vale muito a pena a gente abrir mais essa discussão, né? Então aqui a gente está dando essa introdução sobre o feminismo asiático e mostrando como é plural e talvez numa próxima oportunidade a gente possa trazer mais sobre as questões da cultura indiana e depois outras questões da cultura japonesa e trazendo todas as camadas que a gente pode tratar, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu tô falando isso porque eu vou fazer a última pergunta. Eu queria só avisar que é a última pergunta. Eu achei legal que a gente trouxe muito do histórico, né, do feminismo asiático, e existe um problema muito grande acontecendo hoje em dia por conta do coronavírus, que no Brasil, não só no Brasil, aqui também, a gente está no Canadá, mas aqui também está acontecendo muito preconceito por conta do, entre aspas, 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 vírus chinês. E eu queria entender quais são os impactos, né, que esse preconceito por conta do coronavírus trouxe para o feminismo asiático na atualidade. Ouvindo você falar, né, sobre a questão, sobre esse cenário pandêmico que a gente está sendo atravessado, né, em função do coronavírus, e a relação que, infelizmente, a pandemia teve junto com processos de sinofobia e xenofobia, aí eu não consigo olhar para esse cenário sem também me localizar, assim, a primeira vez que eu vi que isso estava acontecendo, e foi antes de 2020, foi no final de 2019, e as questões da pandemia do coronavírus já estavam, né, se indicando, né, a China já estava começando a se movimentar em relação ao assunto, e na hora, eu lembro que eu pensei assim um dia, isso vai dar ruim. Aquelas, assim, que não tem nem um jeito, sei lá, muito intelectual de se colocar, mas assim, foi factível para mim naquele momento, assim, antes de tudo acontecer, que isso ia reverter em algum lugar de discriminação racial por conta, né, das tensões que já eram predecessoras, né, em função até da questão do 5G, do governo do ex-presidente Trump, ele ter sido baseado, né, numa campanha protecionista. Então a crítica, né, ao comunismo, à China, aos chineses, já vinha sendo feito de uma forma muito ativa, mesmo antes da pandemia, né, do coronavírus. Então, eu acho que para quem já estudava relações raciais e para quem já, enfim, eu que também estudo China, eu percebia esse lugar, né, se aproximando, até em função, enfim, do próprio alicerce histórico, né, pensando no perigo amarelo, que é, né, o mito do perigo amarelo seria a constituição, né, desse estereótipo exótico e inimigo que foi colocado sobre os amarelos desde, enfim, até antes, né, das primeiras guerras. Então, era visível como essa ótica do inimigo comum ela ia ser mobilizada de novo, ainda mais em tempos de, enfim, falência econômica, crises, né, e etc. E o mais interessante, eu acho que, como que a gente pode tornar essa discussão produtiva, né? Acho que esse território, apesar de ser muito violento e muito difícil, porque fato é, muitas pessoas amarelas no mundo estão sofrendo não apenas violências verbais e psicológicas, mas principalmente, né, agora em relação a ter um grande movimento de violências físicas, né, contra idosos asiáticos. Então, acho que, inclusive, está tendo uma campanha muito grande nos Estados Unidos, né, que é o Stop Asian Hate, que é os inúmeros casos de violência contra idosos e crianças amarelos em bairros, enfim, Chinatowns, em bairros asiáticos no geral, né, que até tem gerado, enfim, campanhas de proteção de pequenos empreendimentos de pessoas asiáticas no país. E no ano passado, infelizmente, eu tive diversas pessoas que vinham procurar a Coletiva Lotus falando que sofreram agressões físicas, sofreram agressões verbais. O pai de uma
jovem menina que entrou em contato comigo pedindo ajuda foi agredido. Então, eu acho que também é muito triste, né, ver assim, o target nessas pessoas que já são vulneráveis, né? Normalmente esses imigrantes de primeira geração, que muitas das vezes não tem nem ainda, né, o total manejo com uma língua que não seja a sua língua natal, ou mesmo, né, crianças que assim estão constituindo até a sua identidade exatamente, né, nesse novo território, buscando serem nacionais e cidadãs. Então é um cenário muito triste, mas também assim como que a gente pode utilizar isso como uma plataforma de conscientização, né? E acho que nesse momento é interessante a gente se propor a pensar as relações raciais, né? E exatamente racializar, né, esse corpo amarelo, racializar essa experiência que muitas vezes é embranquecida dentro do nosso próprio imaginário, né, como sociedade. E como no final a gente coloca esses indivíduos amarelos num lugar muito ambíguo, né? Porque eles, né, tipo eu, né, me colocando dentro desse grupo, nós somos profundamente embranquecidos quando muitos, né, enfim, das pessoas que estão que não acreditam, né, nos movimentos raciais, mas também aqueles que enquadram, né, essas vocalizações como identitárias, assim, retiram a nossa racialidade como se não tivéssemos, né, exatamente ter o que falar, porque afinal nós não temos uma raça. Então muitas vezes o embranquecimento é como uma forma de retirada, né, de agência e de voz, mas no momento que é para ser nomeado inimigo comum, isso, a racialidade ela é imediata, né? Ou seja, ela nunca foi negada, né? Ela só foi articulada de uma forma sempre muito ambígua. E essa ambiguidade, ela acaba sendo muito produtiva para o capitalismo, né? Porque então nós somos embranquecidos e desmobilizados para então referenciarmos uma minoria modelo e com isso uma boa mão de obra, né, para o sistema industrial capitalista, mas também o coronavírus foi racializado, né? E por que eu tenho afirmado muito essa frase, né? Desde o início, enfim, daí realmente a partir de fevereiro, março de 2020, quando a discussão começou a ficar mais séria e que os casos começaram a ficar também mais alarmantes, e foi o início do lockdown em todo mundo, e daí também foi o início dessa discussão de uma forma mais preponderante. E então, desde esse início, eu estive fazendo muitas palestras para conscientização sobre o assunto, e iniciando essa fala, né, sobre o coronavírus, ele foi racializado. Quando você nomeia um vírus chinês, isso é uma racialização, né, desse inimigo invisível, no sentido e que, para além dos governos euro-americanos que utilizaram, né, desse termo vírus chinês como uma forma de ganharem mais poder, né, dentro das crises econômicas e nos jogos geopolíticos, porque a China, apesar de ter sido muito também vulnerabilizada pela pandemia, fato é que houveram outras, né, epidemias na Ásia nos últimos anos. Então os eixos asiáticos eles estiveram melhores preparados para lidar, né, com esse contexto. Então a China se manteve num ranking econômico muito se manteve num ranking econômico de uma forma menos afetada em relação aos Estados Unidos. E como nessa disputa geopolítica econômica o racismo, né, ele sempre é uma equação presente, é óbvio que isso foi cooptado, né, pela despolitização para que a China fosse afetada de alguma maneira. Só que antes dessas estratégias e mecanismos, o que eu percebo e já começou para mim, sabe, a soar muito violento, foi como o coronavírus, na verdade, ele foi racializado, primeiramente, por uma dinâmica de bombardeios de imagens midiáticas que criaram essa iconografia viral. E o que era iconografia viral? Pessoas asiáticas de máscara e imagens que inclusive evidenciavam, né, a questão do fenótipo, com destaque nos olhos, e
os mercados molhados, né? E sempre esse lugar da sopa de morcego, e assim, olha, isso eu me sinto um pouco, assim, gente, eu tenho que ficar explicando isso, que tipo, a sopa de morcego não era real, pelo amor de Deus, gente, sabe? Assim, era essa foto que foi veiculada, ela era fake news, então, assim, se você fala, aquela foto é fake news, entendeu? Ela não era nem o tempo presente, e também estudos comprovam que existem, era a foto de um prato, né? Não foi uma foto produzida, mas era a foto de um prato, mas enfim, de outras etnias asiáticas que também não podem e não deveriam ser exotizadas e ostracizadas só por conta, né, dos seus hábitos alimentares, em função de sim a gente estar frente a uma pandemia que se refere ao abismo dos modelos produtivos, dos sistemas que a gente escolheu como sociedade, mas como isso é uma responsabilidade coletiva. A hegemonia ocidental que escolheu fazer da China o polo industrial de produção de tudo, que nós, também me colocando agora como ocidental, em aspas, mas assim, como alguém, né, que vive nas Américas, no Brasil, me colocando também nesse lugar que grande parte daquilo que está no nosso dia a dia é produzido, né, nos eixos do sul global. E isso é uma escolha feita por uma hegemonia política. Então, se a gente está nesse abismo de uma crise sanitária que foi originada na China, foi muito também de uma responsabilidade coletiva de como esse território foi industrializado para saciar os nossos próprios desejos capitalistas. Então, assim, não tem como essa responsabilidade ser dos chineses, entendeu? E dos seus mercados molhados. E no final, os mercados molhados, né, esses wet markets, eles são as feiras livres. Feiras livres no qual a maioria dos produtores são de pequenas famílias e que acabam sendo tão desmobilizados pelas grandes indústrias que vão para a venda de carnes exóticas por conta de ser a única maneira, dentro de um projeto de desigualdade também evidente, né, no país, eles não conseguem viabilizar carnes que são de uso e de consumo mais cotidiano, né? Como, enfim, porcos e aves, que são amplamente consumidos na China. Mas como esses setores acabam sendo muito movimentados por grandes indústrias, não sobra mais, né, para as indústrias familiares, para as produções familiares, outras formas de renda. Ou seja, é muito complexo também, né, todo esse questionamento. Mas é óbvio que a produção das dinâmicas de imagem, elas foram criadas por um contexto totalmente discriminatório, racial e xenófobo, né? Quando também nessa coisa dos wet markets, na verdade chama wet markets e dry markets, porque foram termos, né, criados principalmente por, enfim, foi criado em Taiwan, que é um território com amplo uso da língua inglesa, e que no final definiam, né, as wet markets eram as feiras livres, então produtos para serem consumidos frescos, e os dry markets são as feiras, né, de venda de tecido, de coisas enlatadas, mas até, né, tipo essa tradução, mercados molhados, assim, foi tudo traduzido numa dinâmica do nojo e do exótico. E daí é óbvio, né, que quem já não tinha o acesso, né, ao conhecimento cultural desses povos antes, isso chegou muito rápido, né, nas pessoas. Mas eu falo isso porque, além da responsabilização dos governos, a mídia também tinha que ser responsabilizada, né? Exatamente como esse quarto poder que está sendo tão importante para que em tempos de não verdades, a gente consiga se informar como sociedade, principalmente no Brasil, né, como o jornalismo foi essencial, mas esse jornalismo também precisava ter sido mais responsável em relação à replicação de, no final, muitas matérias nomearam o vírus chinês antes do Trump. Né? Então, como que a gente pode não colocar todo esse poder também na mão do fascista, né, e fazer o nosso trabalho como sociedade, e desfragmentando esses imaginários, né, e não permitindo, porque no final a xenofobia produzida nessa tensão econômica entre potências e a atual guerra geopolítica fez com que se tornasse parte, né, desse cenário pandêmico algumas pessoas serem chamadas de vírus.
Então, como que a gente vai conseguir ultrapassar, né, esses estereótipos duais, no qual os asiáticos ora são eficientes e tecnológicos e ora sujos e primitivos? E como que a gente pode confrontar, né, as nossas ideias de mundo através de questionar essa colonização que a gente tem, né, sobre a condição que nós entendemos a nossa realidade, e como que ainda temos o centro do mundo sendo profundamente branco, masculino, cisgênero e hegemônico. Como que a gente pode, né, exatamente fazer esse movimento decolonial, que é um giro epistemológico, né, um giro de saberes? E nesse lugar, como as mobilizações feministas, né, pelo viés interseccional e asiático, elas contribuem para tanta diversidade de vozes em uníssono na elaboração, né, para modelos inéditos de sociedade. Só que também, né, novamente, reforço, né, essa afirmação da Maria Lugones, que é uma pensadora decolonial, quando ela sinaliza que gênero se refere a uma categoria civilizatória. Então, com isso, é preciso que a gente constantemente desafie as armadilhas coloniais, né, as quais nos assombram e que muitas vezes a gente acaba se inscrevendo facilmente em estruturas binárias e normativas. Então, acho que o território da Covid-19 ele é muito produtivo para a gente refletir sobre esses contextos, né, sobre relações raciais, sobre relações de gênero, sobre nacional e diáspora, sobre território. Eu acho que tudo isso acaba sendo trazido à tona. E, de novo, é muita coisa, mas como a gente pode ir indo aos poucos, né, absorvendo essas reflexões, não deixando o conhecimento ser algo que nos desampare, quando o conhecimento é a nossa maior arma. A produção de conhecimento é a nossa maior, principalmente como mulheres, como pessoas que se reconhecem como mulheres, porque houve uma desmobilização imensa da pesquisa realizada por mulheres no último ano. Então, a porcentagem é estarrecedora de declínio da submissão de pesquisas de artigos científicos colocados por mulheres, enquanto o avesso, né, que seriam a aplicação de produções de conhecimento científico por homens, teve um aumento, sem contar nas pesquisas que também revelam como nós estamos dando vários passos para trás em relação à entrada de mulheres no mercado de trabalho por conta da pandemia. Então, assim, a gente está realmente vivendo uma realidade que expõe, né, as estruturas opressoras que estiveram até então sendo constituídas. Então, nesse radicalismo que está sendo preciso a gente olhar para o mundo à nossa volta, é que a gente não tenha preguiça e não se sinta desamparado, porque é sobre a gente se reunir como coletivo, como sociedade, como movimento social, e exatamente fazer as escolhas difíceis, mas necessárias, para que a gente consiga constituir um projeto de sociedade que, no mínimo, né, haja o direito à vida. Então, agora a gente vai para aquele momento notas de rodapé do nosso programa, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer estudar mais sobre feminismo asiático. Eu vou começar, que eu vou falar bem rápido. Eu vou indicar o Twitter 0800Fabi. Ela é uma mulher extremamente engraçada. Nossa, eu adoro seguir a Fabi. Ela não necessariamente fala sobre o feminismo asiático o tempo inteiro. Ela também fala sobre diversos outros assuntos, sobre Big Brother no momento, inclusive. Tava vendo o Twitter dela agora pra ver o que ela tava falando ultimamente. Então, ela traz diversas pautas sobre diversas coisas. Então, é interessante a gente consumir, como a gente sempre fala, a Teca sempre traz essa demanda da gente ter um feed diverso. Então, consumam conteúdo de pessoas que não necessariamente são iguais a você, né? Então a Fabi, ela fala sobre diversas coisas e também fala muito sobre objetificação e estereotipação da mulher asiática. Então por isso que eu indico ela. Também quero trazer a série da Netflix Eu Nunca. Nós falamos bastante aqui sobre a diversidade que existe dentro do feminismo asiático. E a série Eu Nunca, ela traz bastante
questões da cultura indiana. E ela é uma série adolescente, uma delícia de assistir. E acho muito legal ter uma referência adolescente para... A gente tem uma audiência bem jovem, então é interessante de ter uma representatividade grande, assim, dentro de séries adolescentes. Eu quero trazer também um evento que eu tive o prazer de ser parte da produção e promoção, que eu acho que quem ouve a gente já há bastante tempo sabe que eu trabalhei num festival de cultura indiana que se chama Indian Summer Festival. E no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente produziu um evento sobre feminismo... não era feminismo asiático, era feminismo dentro da cultura da Ásia do Sul. Então, foi um dos últimos eventos que eu produzi fazendo parte dessa equipe, então acho que foi um ciclo incrível. Infelizmente, ele está apenas em inglês, porque ele foi produzido aqui no Canadá, mas ele tem legendas em inglês, então se você quiser praticar também seu inglês, fica aí a dica. E também quero quero indicar Deus das Pequenas Coisas. A Estela me lembra desse livro, que ela está lendo agora, inclusive, da Arundhati Roy. É uma das escritoras mais prestigiadas do mundo e ela é indiana e ela traz bastante da cultura indiana nesse livro. Enfim, é isso. Próximo, vamos rápido. Eu vou indicar, então, um livro e um filme. Hoje eu não vou indicar podcast. Eu sempre indico podcast. O livro que eu vou indicar hoje é de uma escritora sul-coreana, que chama Han Kang. O nome do livro é A Vegetariana. Não necessariamente tem a ver com vegetarianismo. Faz parte um pouco da história, mas não é sobre isso. Muito, muito incrível esse livro. Foi uma experiência muito diferente, que eu amei de leitura. E o filme também de o diretor sul-coreano, Bong Joon-ho, é o Parasita. Esse filme, assim, se você não assistiu ainda, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Então, assista. Inclusive, ganhou o Oscar. E quando eu descobri, né, que ele tinha ganhado o Oscar, parecia que o Brasil tinha ganhado o final da Copa, assim. Pra mim, foi essa sensação de comemoração, de querer sair na rua gritando, comemorando, enfim. Vou deixar essa referência aí pra galera consumir um pouco desse conteúdo, que é muito bom. Eu amo Eu Nunca. Eu acho que, assim, se eu pudesse só, né, dar um reforço, assim, de como essa série, ela é muito linda, especialmente, né, nesse lugar que até mesmo você falou, Ju, de produzir novos imaginários sobre juventude e, enfim, eu sou apaixonada por essa série, que inclusive é de uma diretora indiana da diáspora, muito reconhecida e muito maravilhosa. E o Vegetariana, eu comecei a ler, né, como eu te disse, Teca, e nossa, assim, eu ainda não consegui terminar, porque eu acho que é realmente uma leitura super intensa, mas eu fiquei muito, muito surpresa de, inclusive, poder me encontrar, né, com um livro escrito por uma mulher asiática, numa leitura tão forte. Eu acho que é muito forte. Mas também é um exercício, né, assim, se manter dentro da leitura. Acho que também fica um suspense aqui um suspense diante de uma resenha minha sobre esse livro, mas que é super interessante. Bom, como a gente iniciou o podcast, né, falando sobre esse lugar dos referenciais, e eu fico muito feliz das pessoas poderem acessar o meu conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não dou conta de falar sobre tudo, então eu queria também indicar outras pesquisadoras incríveis que estão constituindo contextos necessários, tanto para a produção do feminismo asiático, quanto das questões sobre relações raciais. Então acho que a primeira delas é Juíli Mangirmalani. Ela é cineasta, ativista, pesquisadora indo-manauara, lésbica, que o arroba dela, né, no Instagram, que é @JuíliMalani, é incrível, assim, tanto de ela compartilhar o cotidiano de uma forma muito terna e politizada, mas também de ser alguém que a gente pode ter maiores contatos sobre essas narrativas da diáspora indiana. Também queria indicar a Camila Yuri Foucault, pesquisadora, pessoa não binária, e que tem conceituado o termo negra amarele sobre a vivência, né, de pessoas que carregam nessa birracialidade, sendo uma pessoa negra e amarela. Então acho que a pesquisa dela é importantíssima. Gabriela Shimabuku,
que é uma das pessoas também mais antigas, né, dentro do movimento asiático, foi uma das fundadoras do Perigo Amarelo, e que exatamente produz muitos textos, né, e falas, inclusive, no Twitter. Eu sei que Kemi é grandíssima, assim, no Twitter, e fala muito sobre as questões de raça, né, envolvendo amarelos, especialmente pesquisa a comunidade Utinanchu. E também Laís Millarriga, que é antropóloga, pesquisadora, ativista, e que tem uma das pesquisas mais importantes no Brasil sobre raça amarela, especialmente pensando nas comunidades okinawanas, e que tem constituído assim, né, a possibilidade de uma produção de um conhecimento não apenas responsável, politizado, mas na importância, né, dessas mulheres na academia, constituindo pesquisa sobre os seus também próprios locais, né, de vivência. Então, acho que essas são algumas das pessoas, né, e, enfim, profissionais e referências incríveis, mas também queria indicar 2 literaturas, que eu acho que isso, enfim, acaba me perguntando muito, sobre quais seria uma bibliografia, né, para entender mais do tema. Então, eu acho que é o livro Explosão Feminista, organização da professora Heloísa Buarque de Holanda, no qual eu, Kemi e Laís tivemos, né, a honra de produzir o capítulo Feminismo Asiático, e que é um texto que eu tenho muito carinho pelo fato de, além da nossa produção textual, também alinhavando o texto, tem um relato de mais de 10 mulheres de diversas etnias asiáticas. Então, acho que é muito potente, assim, por evidenciar essa pluralidade, né, da vivência de feministas asiáticas no Brasil. E o livro, o ensaio sobre racismos, no qual também eu, Laís e Juíli, né, no caso, a gente produziu o capítulo Narrativas Asiáticas Brasileiras. Esse livro é gratuito, ele está disponível no Amazon, mas também vocês podem encontrar facilmente em qualquer site de buscas, colocando ensaio sobre racismos, O Careté. A O Careté é uma ONG muito responsável, que tem produzido muita produção textual e publicações nos eixos de pensar raça e decolonialidade, e é um dos livros gratuitos mais acessados na Amazon. Então eu fico muito feliz, assim, com, na verdade, o indício de que o que a gente precisa é pluralizar o acesso à informação, porque a sede por conhecimento as pessoas já carregam. Então seria uma opção de um livro que enfim, que tem, né, um curso, que é da Companhia das Letras, né, Explosão Feminista, que acho que vale a pena, inclusive, por outros feminismos que se encontram, né, em manifesto, mas também uma oportunidade, uma publicação gratuita, e isso é incrível, é o ensaio sobre racismos. E eu também colaboro com a Ellie, fazendo exatamente essas resenhas sobre cultura pop, sobre o momento atual, e exatamente até pensando sobre beleza no contemporâneo, que eu acho que beleza é algo que está sendo muito falado, né? Mais do que moda, até o setor da beleza é algo que tem sido mais colocado em pauta, e eu estou conseguindo discutir isso de uma forma mais acessível, plural e talvez mais pop, né? Assim, mais jovem, junto da Ellie. Então vocês também podem procurar. Bom, então a gente vai se encaminhando para o final desse episódio maravilhoso. A gente quer agradecer imensamente a Rica por ter dedicado um pouquinho do tempo dela, num momento pré-mudança, no meio do final de semana, para conversar aqui com a gente. A gente também queria parabenizar você pelo seu trabalho incrível, por ser um ícone, né, nesse movimento do feminismo asiático. A gente está, de novo, como a Ju falou, a gente está muito, muito feliz por essa participação, por essa oportunidade de conversar com você. E queremos deixar aqui o espaço para você divulgar suas redes, no Instagram, Twitter. Eu sei também que você fez um podcast, né? Você fez alguns episódios que eu escutei também muito legais, então deixo aqui o espaço para você divulgar, para todo mundo poder consumir esse conteúdo incrível que você produz. Eu que agradeço a possibilidade de participação, de estar com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco da minha pesquisa, podendo ter essa escuta tão generosa e essa querideza de vocês, que para mim acho que o afeto ela é parte, né, dessa movimentação política. Então que bom estar de novo, né, num lugar de segurança, e agradeço pela empatia de vocês em terem se colocado tão ativamente para discutir essa pauta, né? Eu acho que houve uma evidente presença, e isso é muito importante, né, nisso tudo que a gente veio falando sobre responsabilidade e lugar. Eu sinto que a gente pôde construir um território muito seguro, interseccional e potente
né, por mais distanciadas que estejamos, por mais atravessados, né, que estejamos atravessados também por uma situação tão dramática, mas houve, enfim, um coração quentinho e a possibilidade de estar colaborando com algo que eu acredito muito, que é o podcast, mas esse podcast produzido por mulheres, por ativistas, por pessoas que têm essa responsabilidade com a produção de conhecimento em múltiplas vias, né? Então, parabéns também pelo Dicionário Feminista, vida longa, muitas lindas entrevistas, continuei também acompanhando e ouvindo. Enfim, né, como eu disse, a gente falou de muita coisa aqui e eu me mantenho totalmente à disposição para continuar o diálogo, para tirar dúvidas, para, enfim, a gente até conseguir concordar em discordar, enfim, acho que toda essa potência de reflexão, ela é muito saudável, muito nutritiva, então, por favor, me procurem no Instagram, acho que é principalmente a rede, né, que eu acabo estando presente, que é o @rica.lee, rycca.lee. Essa é a minha base, né, vamos dizer assim, então eu compartilho não apenas questões sobre feminismo asiático, mas também meu trabalho como artista e como pesquisadora, e daí na podcast, que até mesmo vocês citaram, que é a Raw, e hoje eu entendo ela como tanto uma podcast, como uma plataforma de também criação de mídia, criação de conteúdo, lá vocês conseguem encontrar mais ainda essa pesquisa e esses contextos, né, de narrativas asiático-brasileiras, não apenas pensando no feminismo, mas também questões LGBTQIAP+. Aí o arroba da Raw é @raw.pod, RAWR.pod, e vocês encontram por esse mesmo nome na maioria dos players de áudio e principalmente, enfim, aqueles mais acessados. E por final, mas não menos importante, que eu acho que também fez parte dessa conversa, é o Instagram, né, deixar o contato da Lotus, que é @lotus.feminismo. E lá vocês conseguem encontrar a nossa agenda. A gente está num momento agora de hiato em função da pandemia e pela dificuldade de mobilização, né, nesse período. Então nós estamos aproveitando para fazer, enfim, uma análise como coletiva, mas mesmo assim existe lá o nosso manifesto, a cobertura de algumas ações e o canal aberto, né, enfim, para a gente continuar esse diálogo. E o meu Medium é também rica.lee. Eu confesso que até tenho um Twitter, mas eu não sou muito usuária. Acho que ficou visível como é difícil para mim me articular em 140 caracteres. Eu gosto de um pouco mais de caracteres. Mas nesse caso, por exemplo, a 0800 Fabi, que é uma amiga querida também, é uma ótima indicação, e é também a Gabriela Shimabuku. Mas no caso, assim, eu acho que eu vou ficar no Medium, que tem um pouco mais de caracteres e tem alguns textos lá também, e que é o @rica.lee. Enfim, múltiplas redes, o que vocês mais sentirem confortáveis, vocês serão muito bem-vindos. E obrigada de novo, queridas. Muito bom. Obrigada a você, Rica. Enfim, gente, muito obrigada por ouvir a gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você está ouvindo um programa oficial da campanha #O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.